Sabe quando um aplicativo simplesmente trava no meio do que se está fazendo, ou um site importante sai do ar bem na hora que mais se precisa? Pois é, todo mundo já passou por isso. Mas por quê? Por que a tecnologia, da qual a gente depende tanto, às vezes falha tão feio? É essa a pergunta que vamos tentar desvendar aqui. E o problema é que essas falhas de software são bem mais do que um simples incômodo, sabe? Elas têm consequências reais, às vezes bem sérias, que vão muito além daquela frustração momentânea. E quando a gente fala em risco, não é exagero não. Pensa só, uma falha num site de vendas pode significar uma perda gigantesca de receita para uma empresa. Um bug no software de um carro pode levar a recalls que custam uma fortuna. E um ataque de malware, além de custar caro para consertar o estrago, pode simplesmente apagar informações vitais, para sempre. Beleza, a gente já entendeu o tamanho do problema, mas e a solução qual é? O grande objetivo não é só criar um software com mais e mais funções, e sim construir um software em que a gente possa, fundamentalmente, confiar. E aí entra um termo em inglês, dependability, que a gente pode traduzir como confiabilidade, num sentido bem amplo. Mas o que isso quer dizer na prática? É basicamente o nível de confiança que um sistema nos passa. É aquela certeza de que a tecnologia vai fazer o que promete, do jeito que deveria. E aqui tem uma distinção que é super importante. Uma coisa é a funcionalidade, ou seja, o que o software faz, quais são os recursos que ele tem. Outra coisa, bem diferente, é a confiabilidade. A gente pode contar com ele para fazer isso? Muitas vezes é essa confiança que define o verdadeiro valor de um sistema. Ok, então vamos a fundo nisso. A confiabilidade não é uma coisa só preto no branco. Na verdade, ela se apoia em 4 dimensões principais, 4 pilares. Vamos olhar cada um deles para entender o cenário completo. O primeiro pilar é a disponibilidade. E a pergunta aqui é a mais básica de todas. O sistema está no ar? É simplesmente a chance de um serviço estar funcionando e acessível no exato momento em que precisamos usar. Em seguida, vem a fiabilidade, que em inglês o pessoal chama de reliability. E aqui a gente sobe um degrau. A pergunta muda. Não é só se o sistema está no ar, mas sim, ele funciona direito? Não adianta estar disponível se ele não entrega o que promete, sem erros. Para a gente entender bem a fiabilidade, é legal ver como uma falha acontece de verdade. É tipo uma corrente, uma coisa leva a outra. Tudo começa com um defeito, que é a causa raiz, lá no código. Esse defeito, quando é ativado, gera um erro, ou seja, o sistema entra num estado incorreto, e finalmente esse erro aparece para o usuário como uma falha, o momento em que o serviço não funciona como deveria. É um efeito dominó. E esse exemplo da central telefônica antiga é perfeito para mostrar essa diferença. A disponibilidade era tudo. As pessoas queriam pegar o telefone e ouvir o sinal de linha, sempre. Já a fiabilidade não precisava ser 100%. Se uma ligação caísse de vez em quando, era chato, mas não era o fim do mundo. Agora, o terceiro pilar, e aqui a coisa fica séria, é a segurança, ou safety. E a pergunta é pesada. Esse sistema pode causar algum dano a alguém ou ao ambiente? Esse pilar é absurdamente crítico em sistemas em que uma falha pode ser fatal, como num equipamento de hospital ou num avião. E aqui tem uma ideia que parece contraditória de primeira, mas é fundamental. Pensa num piloto automático de avião. Ele pode seguir a rota programada com 100% de fiabilidade. Mas, e se essa rota levar o avião direto para uma montanha? O sistema é fiável, mas com certeza não é seguro. Da mesma forma, um sistema pode ser tão cheio de travas de segurança que acaba se tornando pouco fiável para certas operações. São coisas realmente diferentes. E o nosso último pilar é a proteção, ou security. No mundo de hoje, com tudo conectado, não tem como fugir da pergunta: esse sistema consegue se defender? É sobre a capacidade de resistir a invasões, sejam elas sem querer ou, o que é cada vez mais comum, ataques planejados. Vamos destrinchar um ataque, usando um exemplo prático para ficar bem claro. Imagina que o ativo que precisa ser protegido são prontuários médicos. A vulnerabilidade pode ser um sistema que aceita senhas óbvias. A ameaça é a chance de alguém mal intencionado tentar adivinhar essa senha. O ataque é quando essa pessoa de fato consegue entrar. E, finalmente, o controle é a nossa defesa, um sistema que exige senhas fortes. Bom, até agora a gente viu esses 4 pilares um por um, de forma separada. Mas a grande sacada é que, na vida real, eles não vivem em mundos diferentes. Pelo contrário, eles estão totalmente interligados, como a gente vai ver agora. É aquele efeito dominó de novo. Uma falha em um pilar pode derrubar todos os outros. Por exemplo, uma brecha de proteção, tipo um vírus, pode fazer o sistema ficar pouco fiável e até inseguro.
Um ataque de negação de serviço mira na proteção, mas o objetivo dele é acabar com a disponibilidade. No fim das contas, é impossível confiar na segurança ou na fiabilidade de um sistema se a proteção dele for fraca. E tudo isso nos traz para um banho de água fria, para a realidade. Porque, alcançar um nível altíssimo de confiabilidade em todas essas áreas é um processo difícil, muito caro e que sempre envolve fazer escolhas. Dá uma olhada nesse gráfico. Ele mostra bem isso. No começo, com boas práticas, se consegue um ganho enorme de confiabilidade com um custo relativamente baixo. Mas, à medida que se busca a perfeição, o custo simplesmente explode. Cada 9 a mais de disponibilidade, tipo passar de 99% para 99,9%, custa exponencialmente mais caro por um ganho cada vez menor. É a briga diária das empresas de tecnologia. E, no fim, fica essa pergunta no ar. Num mundo que depende de software para tudo, do nosso dinheiro no banco a um diagnóstico médico, qual é o equilíbrio certo? Que nível de confiança a gente deve exigir da tecnologia que molda as nossas vidas? E qual é o preço que estamos de fato dispostos a pagar por isso?